Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de volta o Fogo e Fúria depois de uma semana de pausa com o correspondente do público nos Estados Unidos, Pedro Correiro. Viva Pedro! Viva Ruben! Eu sou o Ruben Martins e hoje, aliás nesta semana, começamos pelas críticas de Elon Musk, que foi visto como sempre como um grande aliado de Donald Trump, responsável pelo programa de cortes na administração pública norte-americana. E estas críticas de Donald Trump foram à proposta orçamental que está neste momento a ser discutida no Congresso, com Musk também a dizer que está farto de ser o saco de pancada em Washington. O que é que se passa ao certo, Pedro Guerreiro? Esta zanga é real ou isto serve apenas para disfarçar o que se está a passar na Casa Branca? Vamos ver se é real. Musk disse na terça-feira à CBS, ao canal de televisão CBS, que estava para já desiludido com a proposta, com uma espécie de orçamento de Estado norte-americano que está em discussão no Congresso, um diploma que Trump chama de Big Beautiful Bill, a lei grande e bonita, de que Musk considera que é uma proposta despesista, que vai aumentar o déficit norte-americano, e ele aí tem toda a razão, e diz ainda que vai pôr em causa todo o trabalho de redução de custos que o seu Departamento de Eficiência Governamental tem feito ao longo destes meses. Esta proposta já foi aprovada na Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso norte-americano, e vai agora para a Câmara Alta, para o Senado, onde os republicanos também têm maioria, e ainda pode-se vir a sofrer algumas alterações, mas não é expectável que haja uma mudança radical face ao que já foi aprovado na Câmara dos Representantes. Um grande aumento de despesa com a defesa, com a segurança interna, portanto com as polícias, um aumento da despesa especificamente com a segurança das fronteiras, tal como foi prometido durante a campanha por Donald Trump, e ao mesmo tempo, e este é que é o problema, um enorme corte de impostos que vai sobretudo beneficiar os norte-americanos mais ricos, algo que é até criticado por alguns aliados de Trump, como por exemplo Steve Bannon, o grande estratega da primeira presidência de Trump, e que, somando as duas coisas, o corte e o tira, ou o corte e o investe, vai aumentar o déficit norte-americano, mesmo tendo em conta todos os cortes nos serviços públicos, no seguro público de saúde Medicaid, na ajuda internacional que foi completamente obliterada, em despesa com agências do governo que deixaram de existir ou de funcionar, tanto que até os próprios mercados bolsistas e os analistas e as agências de notação financeira têm alertado para uma degradação das contas públicas norte-americanas. É uma conversa um pouco semelhante àquela que recordamos aqui há uma década ou duas em relação às contas públicas portuguesas, gregas, italianas. Portanto, Musk, que tinha como missão reduzir os gastos públicos e que tem-lo feito a cortar a torto e a direito, sente-se agora algo traído pelos republicanos e esta semana lamentou mesmo que o seu Doge esteja a ser utilizado como um saco de pancada em Washington sempre que qualquer coisa corre mal no governo. Agora, será que isto é um sinal de que Musk está de saída finalmente da órbita de poder de Trump e da Casa Branca? Não necessariamente, apesar de haver muitos artigos e análises nesse sentido. Houve até quem tenha reparado que Trump, aqui há umas semanas, deixou de falar de Musk, mas por outro lado, esta quarta-feira Trump também disse que, de facto, também estava algo insatisfeito com a proposta orçamental no Congresso, como que dando alguma razão a Musk. E depois, na prática, no dia-a-dia, muitas das medidas da administração Trump continuam a beneficiar diretamente o maior financiador dos republicanos, que é Elon Musk. Uma dessas medidas que pode beneficiar Elon Musk e sobretudo aqui a rede social X, que Musk possui,
Parece ser esta a ameaça dos Estados Unidos de sancionar responsáveis de países estrangeiros que tentem, de certa forma, moderar conteúdos em plataformas e redes sociais norte-americanas. O que é que a administração de Donald Trump anunciou exatamente nesta quarta-feira, Pedro? Bom, o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, anunciou esta quarta-feira, nem de propósito, na rede social X de Elon Musk, que os Estados Unidos vão implementar uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a responsáveis estrangeiros e a pessoas que são cúmplices na censura de americanos. Estou aqui a citar Marco Rubio. Ou seja, ele depois desenvolve a sua declaração, vão querer punir quem queira aplicar leis de moderação de conteúdos e de combate a discursos de ódio, mesmo que sejam noutros países, como por exemplo Portugal, que eventualmente visem ou cidadãos norte-americanos ou redes sociais e plataformas digitais norte-americanas, como o X de Elon Musk, ou o Facebook, o Instagram e o WhatsApp da Meta de Mark Zuckerberg. O alvo de Rubio, na declaração dele, não é completamente explícito, mas ele refere às tantas a Europa e a América Latina. E a partir do contexto que é público, podemos identificar que ele está claramente a falar da União Europeia e, sobretudo, da Alemanha, mas também fora da União Europeia, no Reino Unido. E em relação à América Latina, ele está claramente a falar do Brasil, que tem tido um conflito muito público com Elon Musk, sobretudo em 2024, perante a recusa do X de apagar conteúdos extremistas por ordem da justiça brasileira e de se ver dados sobre utilizadores envolvidos em atividades extremistas ou de redes de desinformação ligadas, por exemplo, ao movimento de Jair Bolsonaro. E tu recorda-te que o X, ou o Twitter, chegou a estar suspenso no Brasil durante algum tempo. Portanto, os Estados Unidos querem punir quem pune discursos associados à extrema-direita. Muito como o vice-presidente J.D. Vance já tinha referido na Conferência de Munique, logo em fevereiro, ao criticar duramente a luta dos europeus contra a extrema-direita e contra a influência russa nas redes sociais. E os Estados Unidos querem fazer isto, supostamente, em nome da liberdade de expressão, apesar disto claramente beneficiar, por um lado, as empresas norte-americanas de tecnologia e, por outro, os movimentos e personalidades de extrema-direita. Mas os Estados Unidos não têm propriamente uma grande legitimidade para acusar outros países de limitar a liberdade de expressão, pois não, Pedro? Neste momento não têm. E estes primeiros meses da segunda administração Trump estão repletos de exemplos disso. Há estudantes estrangeiros que estão presos ou que estiveram presos por participar em manifestações pró-palestinianas, como é o caso de Mahmoud Khalil, ou apenas por escreverem artigos críticos de Israel devido à destruição de Gaza, como foi o caso de Romezia Ozturk. Ainda esta semana o governo norte-americano anunciou que vai reforçar a vigilância nas redes sociais de candidatos a vistos de estudante, referindo implicitamente que o que está em causa é, novamente, qualquer expressão de opinião pró-palestiniana. Depois temos um crescente condicionamento à atividade jornalística nos Estados Unidos, como já temos falado aqui no Fogo e Fúria, desde castigos à Associated Press por não utilizar o termo Golfo da América, processos nos tribunais ou nas entidades reguladoras, ou até no próprio Congresso, contra órgãos que Trump entende que não foram justos com ele, como a própria rede de rádio pública NPR, que entretanto ripostou e levou esta semana o governo a tribunal. Depois toda a questão da liberdade académica, não é só a prisão de estudantes, é também a tentativa do governo de controlar conteúdos letivos e que Harvard neste momento tem sido o principal alvo, com o anúncio agora da proibição de matrícula de alunos estrangeiros, que entretanto esta semana foi alargado de forma temporária a todo o sistema de ensino superior norte-americano, através da suspensão das entrevistas para a concessão de vistos a alunos estrangeiros. Tens também a questão da lista de palavras proibidas na administração pública e em qualquer área que dependa de financiamento federal, livros banidos, despedimentos de funcionários ou críticos de Trump. Tens até um apagamento em curso de certos aspectos da história recente norte-americana,
Ainda este fim de semana eu recordei no público, a propósito do quinto aniversário da morte de George Floyd, como foram removidas com martelos pneumáticos as gigantescas letras amarelas que diziam Black Lives Matter no alcatrão de uma rua próxima da Casa Branca. Portanto, não, é evidente que os Estados Unidos de Donald Trump são tudo menos um exemplo de defesa da liberdade de expressão agora. E isto é mais uma tentativa, sobretudo, de Trump tentar moldar o mundo à sua imagem, à imagem da sua ideologia, aos interesses dos seus aliados políticos, como Elon Musk, mesmo que isso justifique atacar a soberania de outros países e o direito desses países gerirem a sua própria jurisdição, como têm direito de o fazer, sobretudo quando estamos a falar de países democráticos e não de ditaduras. E olha, a título da opinião pessoal, eu espero que a União Europeia não ceda, que Portugal não ceda, que continuem a exercer a sua soberania e que estejam dispostos a pagar o preço da liberdade e dessa soberania. E se o preço for uma zanga com os Estados Unidos, pronto, isso agora é o nosso dia-a-dia. Já estamos habituados, mas espero que não vá durar para sempre. Pedro, está feito por hoje. Um abraço forte e até à próxima semana. Um abraço, Ruben. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.